Fala, colegas, tudo bem? Mais um Pega Essa na área. Estamos aqui com um entrevistado especial. E aí, Wesley, como é que você tá? Eu tô bem, e vocês, pessoal? Estamos aqui no canal novamente, Pega Essa, hoje com um entrevistado mega especial que vai fazer a sua noite diferente hoje. Eu acho que muito diferente. Prepare os lenços, que aí vem história legal, hein, pessoal? Fábio, prazer em tê-los com a gente. É uma satisfação a gente ter aí essa história brilhante, que mesmo que a gente não conheça e conheça pouco, hoje a gente vai saber um pouco mais, né, Wesley? Fica à vontade, presente aí pro pessoal, fica à vontade. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e estar fazendo parte desse novo sonho de vocês aí. Obrigado. É um prazer poder contribuir. Contem comigo aí. Legal, Fábio. Bacana. Vamos lá, Wesley. Fábio Moraes. Por incrível, Wesley Moraes. Acho que é uma relação, vocês são parentes. Fábio Moraes é um querido nosso aqui, a gente já conhece ele, do serviço dele, excelência no que faz. Mas a gente gostaria de saber um pouco da história do Fábio. Fábio, sempre você foi fotógrafo? Não, essa é uma pergunta que eu ouço assim, rotineiramente, né? Mas assim, poucos sabem que eu não nasci fotógrafo, né? Eu me tornei fotógrafo com o passar dos anos e passar dos anos da minha carreira profissional. Então, o que acontece? Eu, há seis anos, eu me dedico à fotografia de nascimento, mas desde 2012 me tornei fotógrafo profissional. Então, de lá para cá já são aí quase 10 anos, né? Fotografando aí. Mas bacana. Antes disso, assim, nem 12 anos atrás, imagino eu, que já existiam aquelas máquinas de digital, ou era ainda revelação? Sim, já existiam. Já existiam? Já existiam. Mas lá antes do Fabião falar, nossa, olha que bacana, o que você fez? E aí, como você começou essa carreira profissional aí? Então, é bem interessante, porque assim, hoje, né, eu falo para os meus filhos, né, e a gente eu converso com a minha esposa, e a gente fala que às vezes nós cobramos muito, né, dos nossos filhos para que eles se formem, estudem, façam uma faculdade, mas eu sou um exemplo de que com 40 anos você ainda não sabe o que você quer e você está disposto a mudar de profissão. Como assim mudar de profissão, Fábio? Explique melhor isso. Bom, não estou entendendo. Eu entendi também. Porque o que acontece, como eu disse, eu não nasci fotógrafo, né? Eu me tornei fotógrafo. Mas eu trabalhava numa indústria. Só que o que acontece, nessa indústria eu já tinha alguns, talvez, lampejos da minha futura profissão. Por quê? Na indústria, como vocês devem imaginar, aí, assim como nos trabalhos convencionais CLT, você trabalha naquela rotina louca, né, doida, corrida, a semana inteira. E eu, quando eu trabalhava na indústria, tinha uma câmera lá velha e eu ia fotografar. Então, para mim, era uma terapia naquele momento. Então, eu trabalhava a semana inteira naquele estresse, naquela loucura, e final de semana eu pegava a câmera e ia fotografar natureza, fotografava meu filho, fotografava às vezes os jogos do Bragantino, lá da arquibancada, lá eu fotografava. Então, assim, era uma terapia. Que legal. Então, talvez isso, lá naquele início, né, ainda na indústria, foi aparecendo esses reflexos aí, olha para cá com atenção, Fábio, que esse aqui pode talvez ser seu futuro. No que o Fábio conta para nós aqui, que esse momento relax da vida dele, acho que já chamava a atenção dele, né, Wanderson? Já chamava a atenção dele. E assim, você pensar, caramba, eu gosto disso. Chegou a alguns momentos, Fábio, você falar assim, mas caramba, a minha atividade aqui é outra. Fotografia, acredito eu, você não era o seu objetivo e contratado para fazer aquilo. Sim. Na empresa. E aí, essa dúvida aí surgia, pendia mais para um lado ou na época era... Então, na verdade, como que tudo aconteceu, né? Eu trabalhava na indústria e era aquele ritmo
muito alucinante, já há 11 anos de chão de fábrica. Eu vivia muito estressado, muito nervoso. Então eu senti algo como se eu tivesse que mudar a minha vida. Parar, tirar o pé do acelerador e mudar a minha vida. Porque se eu continuasse naquele ritmo, logo eu estaria aí tendo um infarto. Nossa. Eu senti isso. Então, assim, a partir desse momento, eu comecei a tirar um pouco o pé. Porque na empresa, tudo que acontecia, o pessoal me chamava, o Fábio vai, eu ia. Fábio, vem fazer hora extra, eu ia. Fábio, vem dobrar turno, eu ia. Então eu sempre ia, e quando eu resolvi tirar um pouco o pé, porque eu senti essa necessidade de mudar um pouco, eu comecei a perder um pouco o rendimento na indústria. Então foi aí que eu fui desligado, né, saí da empresa, e eu passei por um período aí de 6 meses raciocinando tudo que estava acontecendo na minha vida, porque se eu voltasse para o mercado, eu sabia que encontraria os mesmos desafios, a mesma rotina louca, né, doida. Então eu fiquei pensando, e ao mesmo tempo foram surgindo ideias para seguir um novo caminho. Uma coisa que eu queria muito era ter qualidade de vida. Olha só. Coisa que eu não conseguia ter na indústria. E na época, perdão cortá-lo, Fábio, você tinha namorada ou você compartilhava isso com alguém? Você morava com seus pais? Não, eu já era casado já com a minha esposa. E essa troca, assim, você compartilhava com ela isso? Hoje, se eu tenho todo esse sucesso na fotografia, não só na fotografia, mas se eu lá no início optei por fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, alguma coisa, foi por intermédio dela. Porque eu não tinha perspectiva nenhuma de vida com os meus 13, 15, 14 anos aí. Então, assim, já comecei a namorar cedo com a minha esposa, né? E ela foi sempre me abrindo a cabeça para novas oportunidades aí. Então, se hoje eu sou o Fábio, né, que vocês conhecem aí, é por grande parte por culpa dela, porque ela... Fábio, aqui contando sua trajetória aí de mudança, fico aqui pensando eu, e para quem está assistindo ali também, casado, você já tinha filhos já? Já. Com filhos, largar daquilo que era certo, aquilo que você sabia fazer com destreza, para começar algo novo. Como foi isso na sua vida, Fábio? Isso não foi fácil, eu confesso que não foi fácil. E por isso que eu reforço que a minha esposa foi um papel fundamental nesse momento. Porque eu não acreditava que eu fosse, talvez, sair de uma condição onde eu era CLT e tinha meu trabalho, meu salário no final do mês, os benefícios. E do dia para a noite eu ia ser autônomo e ia conseguir viver desse trabalho que é a fotografia. Então, nesse momento, a minha esposa foi fundamental, porque ela falava direto para mim, vai e a gente segura aqui. Puxa vida, hein? Isso é a base, hein, Fábio? Caramba, hein? Que legal. Aqui fica esse pega essa, né, que tendo alguém por trás, as coisas vão dar certo. E ter base é primordial nessa mudança de carreira, de vida. Sim. Fábio, conta para nós um pouco mais, o porquê fotografia? Então, nesse período, né, que eu saí da indústria, eu fiquei 6 meses ali, bem depressivo, inclusive fiz tratamento de terapia, porque eu não acreditava, né, que eu tinha saído da empresa. Então, quantos anos você tinha na empresa, desculpa? 11 anos. 11 anos. Então você imagina, todo dia você acordar, pôr o jaleco, pegar suas coisas e ir para a empresa, e de repente do nada se acorda, mas peraí, eu não vou para a empresa hoje. Puxa vida. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Sim. Porque a gente acredita que a gente nunca vai sair também de uma empresa. É verdade. Então a gente tem que trabalhar isso também. E eu fiquei nesses 6 meses avaliando tudo na minha vida, né? Porque eu precisava voltar a trabalhar, mas eu sabia que se eu voltasse eu ia encontrar a mesma coisa, né? Daquele ritmo alucinante. E eu queria muito ter mais qualidade de vida. Então foi aí que minha esposa falou, se você gosta
né? Por que você não investe na fotografia? Porque é uma coisa que você fazia quando você estava lá na empresa. Sim. Você se sentia bem, era a sua terapia, né? Por que você não investe? E eu falava, imagina, vou investir na fotografia, mas você acha que eu vou viver de fotografia? Isso é impossível, né? Poxa. E daí depois foi com muita conversa que ela me insistiu e eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui fazer um curso de fotografia, depois de já ter feito faculdade, pós, eu fui fazer um curso de fotografia em São Paulo, porque aqui em Bragança e região não tinha, e eu fui fazer em São Paulo. Sim. Então eu tinha que ir todo final de semana e voltar, às vezes era sexta-feira, às vezes sábado o dia inteiro, e voltar para fazer o curso de fotografia durante um ano. Nesse curso, foi um curso bem completo, né, onde eles tinham... a grade do curso era bem completa, então ela tinha todos os segmentos da fotografia, desde produto, eventos, retrato, edição, gerenciamento de carreira, tinha tudo. Então eu me preparei lá nesse curso, por quê? Porque eu já fotografava antes, só que eu não sabia o que eu estava fazendo para acertar no clique. Então, às vezes, eu fazia uma foto linda. Só que quando alguém me perguntava, o que você fez? Qual foi a configuração que você usou? Eu nem sabia o que era a configuração. Então, assim, para mim foi ótimo fazer esse curso, para mim criar a base. Para mim, a base na fotografia, para mim conhecer o meu equipamento, conhecer a minha condição, a minha limitação e até entender qual era o ramo, né, o mercado onde eu queria ir. Então, no curso de fotografia, eu me identifiquei muito com a fotografia de família. Só que uma coisa que eu preciso falar. Quando eu fui começar a fazer o curso de fotografia, eu me decepcionei na primeira aula. Por quê? Por quê? Porque o que acontece? Hoje as pessoas elas querem aquela foto linda, aquela foto maravilhosa. E quando eu cheguei no curso... Minha vontade era entender as configurações que eu tinha que usar na câmera para fazer aquela foto linda, do pôr do sol, aquela foto de modelo. Capa de revista. E eu cheguei lá e vi que não existia essa foto. Era tudo manipulado. Caramba. Edições, né? Photoshop. Então o que acontece? Ali caiu o meu mundo. Puxa vida. Eu falei, caramba, eu gosto demais de fotografia, vim aqui para estudar e agora eu tô vendo que fotografia é uma mentira, não existe. Nossa. É tudo edição, né? Mas aí, nesse momento, eu tinha dois caminhos. Desistir, porque não era o que eu imaginava. Que é o caminho mais fácil. Que é o caminho mais fácil. É o que mais te puxa. Ou não é? seguir o caminho que eu acreditava ser o real, ser o ideal. Então, o que acontece? Eu gostava muito de fotografar expressões. Na minha fotografia tinha que ter sentimento. A pessoa tinha que olhar aquela foto e tinha que se emocionar, ou ela tinha que se sentir dentro daquela imagem. Então, o que acontece? Eu falei, bom, eu vou seguir o caminho de continuar fazendo o que eu acredito ser legal. E foi então que eu comecei a fotografar, só que sem fazendo edições. Confesso que foi muito difícil. Porque Imagina. Às vezes alguém contratava, né, para fazer um aniversário ou alguma coisa e esperava aquela foto linda, maravilhosa. Sim. E eu propondo algo diferente. Mas com o tempo o pessoal foi entendendo o trabalho, foi conhecendo e foi vendo que realmente aquelas fotos que continham expressões eram realmente melhores. Sim. E aí foi deslanchando, né? Que coisa. E antes dessa fotografia, você falou que tinha, né, exatamente uma graduação e pós-graduação. Isso. Tudo a ver com nicho ou não? Tem e não. Por quê? Quando eu era adolescente, tinha acabado o colegial, eu fiz curso técnico em eletroeletrônica. Então, assim, logo que acabou o colegial, já era o caminho, né, um curso tecnológico ali. Eu fiz curso técnico em eletroeletrônica. Depois que eu acabei o curso em eletroeletrônica, a minha vontade era fazer engenharia, né? Engenharia elétrica, engenharia robótica. E na ocasião eu não tinha condições de bancar uma faculdade.
Então, nós optamos por uma faculdade onde eu tivesse condições. Claro que, na época, minha esposa trabalhava também no hospital, na faculdade, a gente conseguiu bolsa, tudo, mas eu optei por um curso mais abrangente. Nesse caso, nós optei pela administração. Na administração, abriu a minha cabeça, porque assim, eu queria fazer engenharia, achava que a engenharia era tudo, né, para mim, por ter vindo do curso técnico em eletroeletrônica. Sim. Só que na administração abriu a minha cabeça para a área de humanas. Então, o que acontece? Eu fiquei muito encantado com a área de humanas. E logo que eu concluí a minha graduação, eu fui fazer minha pós em gestão estratégica de pessoas. Olha só. Mas olha para vocês verem que interessante, né? Porque quando você me perguntou se isso tinha a ver com a fotografia ou não. Se você for parar para pensar, tem. Por quê? Porque você precisa saber administrar o seu negócio. Sim, não sim. só na fotografia, mas em qualquer outra atividade. Você tem que administrar o seu negócio, você tem que, né, saber lidar com pessoas, conversar, né? Então, é e não é, né? Porque, assim, tá ali em todo momento na profissão. Sim. Então, foi isso. Ô Fábio, despertou uma curiosidade aqui em mim, que deve ser também dos nossos ouvintes aí, e as pessoas que estão assistindo o nosso canal. É super difícil pegar algo que todo mundo faz, hoje em dia aí com os smartphones aí que tiram foto automaticamente, já edita tudo, e achar algo diferente. Ali você falou que achou na fotografia tirar a expressão da pessoa e vender essa expressão da pessoa, que assim, hoje, por exemplo, eu falo pra minha esposa assim, só tire foto quando eu não estou percebendo, que essas são as saias melhores. Mas daí, hoje em dia, você sabe muito mais do que eu isso aí, que quando tá combinado, tem aquela buchar a barriga, dá aquele tipo sorriso, a posição do e fica daquela posição de pombo e etc. Como você teve essa sacada de pegar a expressão das pessoas e conseguir vender isso daí? Então, na verdade, é aquilo que eu disse, né, anteriormente, de gostar muito do universo de família. Só que eu queria fazer algo diferente. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fotografar profissionalmente, por gostar do universo de família, então eu já iniciei fotografando aniversários. Legal. Aniversários, ensaio de famílias, ensaio de gestante. Só que o que acontece? As fotos que eu fazia eram diferentes. Por quê? Porque eu queria pegar a reação, por exemplo, do aniversário, eu queria pegar a reação de uma criança brincando. Legal. Eu não queria fazer uma foto, aquelas fotos posadas. Gente, reúne aí, vamos fazer uma foto. Não. Às vezes o pessoal me via e me achava louco, né? Mas eu chegava, tirava o tênis e subia no brinquedão com as crianças para pegar uma foto lá de cima. Coisa que ninguém fazia. Legal. Então eu queria pegar a reação da criança. Descendo pelo escorregador, eu sentava lá embaixo, deitava no chão, eu queria pegar ela descendo. Então eu queria pegar fotos, aquela expressão, né? Aquela coisa dela estar sentindo emoção, dela estar sentindo alegria. Então eu, desde quando eu comecei a fotografar, lá no curso que eu identifiquei muito com essa questão de fotografar o sentimento, as expressões, eu já vim trazendo essa característica desde lá do curso. E daí eu fui lapidando ela pelos ramos, né, que eu seguia. Então era no aniversário, eu tentava levar ela para o aniversário. Era para o ensaio de família, eu tentava levar ela para o ensaio de família também. Então eu não ficava falando, gente, olha aqui para mim, vamos fazer uma foto. Sim. Eu ficava brincando, descontraía, né, e a gente ia fazendo as imagens. E realmente, essas imagens espontâneas são as melhores. São as melhores. E assim, esse prazer aí de fotografar aí essas reações, da onde veio essa ideia, né? Na verdade, você, acredito eu, que pega diversos trabalhos, mas o seu potencial mesmo é hospital, é isso? Como é que é? Parto? Não, Como surgiu isso? Começou com o seu filho. Eu vi aí que começou com o filho. Nascimento do filho, ele deve ter desmaiado, a câmera caída, alguma coisa. Aí falou, não, eu acho que eu preciso registrar. Como foi isso aí? Então, isso é uma coisa legal, porque assim, quando eu fotografava aniversários, eu sentia que era um universo muito saturado. Por quê? Hoje talvez nem tanto, né? Mas há uns 5, 6 anos atrás, quando você pedia alguma recomendação, por exemplo, nessas páginas de rede social, alguém me indica um fotógrafo. Aí 500 pessoas escreviam lá, fotógrafo.
Só que a pessoa que perguntava, ela mandava pedido de orçamento para os 500. E ela não ia fechar pelo que ela achava que era um trabalho que ela gostava, um trabalho que ela sentia afinidade, ela ia fechar pelo menor preço. Então, às vezes, uma pessoa que não tinha noção nenhuma de gerenciamento de carreira, às vezes oferecia um valor ali bem incisório ali, só para falar que vendia, e acabava fechando. Então era um mercado muito saturado. Todo mundo que resolvia fotografar, ia fotografar aniversário. Todo mundo que, sei lá, mudava de carreira, ia fotografar aniversário. Era um mercado muito saturado. E mesmo eu fazendo algo diferente, era difícil de você conseguir vender isso para as pessoas. Então, assim, eu comecei a pensar em alternativas. Então, por exemplo, eu fotografava o Bragantino. Até o ano passado eu fotografei ainda alguns jogos, mas eu não ganhava um centavo. Mas eu ia porque eu gostava de ir pro jogo, torcia pro Bragantino, então eu me sentia bem ali, era um momento de descontração. Então eu acabava indo. Só que, por exemplo, essa área de esportes, uma área jornalística, é uma área que não tem muito mercado aqui em Bragança, por ser uma cidade talvez pequena, não ter tantos meios de comunicação. Então eu comecei a imaginar outras coisas. Então, por exemplo, a gente está falando aqui que hoje eu sou um fotógrafo de nascimento, né? Fotógrafo de partos. Mas o parto era uma das opções que eu tinha na manga para fazer. Foi a primeira e deu certo. Eu tinha outras opções que ainda estão lá guardadinhas, para que se o parto não desse certo, eu iria para essa outra área. Mas assim, o que é legal é as pessoas entenderem que o universo não é ali, aquele mundinho, né? Ela pode abrir a cabeça e desbravar o mundo. Tem muitas oportunidades. Então, quando eu fui ver o parto, como você falou que... acredito que foi por causa do seu filho. Do seu filho. Foi meu filho. Quando meu filho nasceu, o Matheus... Você desmaiou? Não desmaiei. Mas assim, por incrível que pareça, foi a primeira experiência que eu tive com o parto. Puxa. Primeira experiência que eu tive com o hospital, com o centro cirúrgico e tudo mais. E nesse dia, eu não fotografava ainda profissionalmente. O Matheus tem 12 anos, mas eu já arranhava um pouquinho na câmera. Só que acontece, eu filmei o parto inteiro. Eu não tirei uma foto. Sério? Eu filmei o parto inteiro, só que eu filmava com a câmera andando e filmava o médico fazendo a incisão. Fui filmando, parecia bem amador mesmo. Só que acontece, o parto do Matheus me abriu a cabeça. Porque assim, era uma coisa que não... os antigos falavam que tinha esse tipo de serviço, mas eu nunca tinha visto. E assim, eu já comecei a trazer outros elementos para a fotografia do parto, porque era o quê? O pai ficava abandonado, né? Então, assim, a mãe ali, sempre tem um enfermeiro ou alguém acompanhando, e o pai... sozinho no fica vestiário, olha lá, quieto. Então, o Matheus foi o que me abriu a cabeça. Eu fiquei sempre com aquela pulguinha ali atrás da orelha, né? Do parto. E quando eu resolvi, né, pesquisar sobre isso, eu vi que não tinha nada. Não tinha... por exemplo, curso para fotografia de parto, não tinha fotógrafos de parto, não tinha nada. Eu fui encontrar informação numa associação internacional de fotógrafos de parto, que era lá nos Estados Unidos. Nossa. Então, eu inclusive me filiei a essa instituição para conseguir ter acesso a todos os materiais que eles tinham. Então, vinha todo o material em inglês, eu traduzia e ficava lá lendo, para entender como que funcionava, como que era esse mercado. Existiam imagens, então eu via as imagens e eu fui me aprofundando. Então foi quando eu decidi buscar, né, a primeira oportunidade no hospital para fazer esse trabalho de fotografia de parto dentro do hospital. No início foi bem difícil. Imagino. Porque assim, é algo que é novo, né? Então, tanto os hospitais não tinham essa noção, né, do que era esse trabalho, como os próprios profissionais. Então você imagina só, hoje eu entendo que é um trabalho muito delicado, porque
ainda mais hoje, né, falando de todos esses assuntos aí, de violência obstétrica e tudo mais, mas vocês que são da área da saúde, vocês entendem melhor do que eu. Eu consigo compreender um pouco que às vezes tem o protocolo ali, mas você às vezes precisa sair um pouquinho do protocolo porque virou uma intercorrência. Então, assim, até os hospitais entenderem isso, os médicos entenderem isso. Então, foi quando eu consegui fazer, depois de 2 anos, tentando o meu primeiro parto. Você lembra do primeiro, Fábio? Lembro. E antes um pouquinho de lembrar o primeiro parto, como que foi ganhar a primeira grana? O primeiro dinheiro que você fala assim, vou conseguir viver disso. Como que foi? Qual o sentimento que você teve? Vou até antes disso, antes de responder essa sua pergunta, porque assim, a gente falou sobre mudança de carreira e tudo mais. Sim. Só que o que acontece? Quando eu resolvi fotografar, e eu falei, bom, fiz o curso, agora eu vou com cara e coragem. Só que o que acontece? Eu identifiquei que eu ainda não estava pronto, porque eu não tinha a câmera ideal, sim, não tinha um computador bom, não tinha outros acessórios que eu precisava. Então, o que eu precisava? Aí é que entra aquela questão de você gerenciar a sua carreira e se organizar. Eu sabia que eu tinha que ter mais algumas oportunidades para fazer o meu caixa, para conseguir investir, para aí sim começar a ter digamos, com tudo que eu precisava para desenvolver o meu trabalho. Então, para um administrador aí ficou mais fácil agora entender a administração e o negócio. E daí você viu por que as coisas vão se encaixando, né? Sim. Porque a administração ajudou muito nisso. Muito. Então, assim, eu saí da empresa, da indústria, né? E fui estudar. Já queria fotografar, mas eu vi que não dava ainda. Porque a câmera que eu tinha era uma câmera velhinha. Não fazia o que era necessário. Então, o que acontece? Eu voltei para o mercado, fiquei alguns meses, mas foi assim... foi bom para mim ver que não ia dar certo mesmo, sim, que eu estava na área errada. E foi para me ajudar também a fazer essa base que eu precisava para começar, de fato, na fotografia. E quando você conseguiu juntar tudo isso daí, as coisas começaram a dar certo? Sim. Aí, respondendo agora a sua pergunta, quando eu recebi meu primeiro salário, eu falei, nossa, não acredito. Que legal. Que deu certo. Que legal, Fábio. Que deu esse certo. Controle é difícil, né? Porque, veja só, você tinha aí fresco na cabeça um curso, né? Uma teoria, teoricamente, daquilo que você aprendeu, sim, na fotografia, que, eu sei fazer isso, tem esse insight aqui, vai dar certo e tal. E esse controle de você chegar, não, vou fazer. E o recurso que você tem é sempre bem difícil, sim, né? Não, peraí, vou dar 2 passos para trás. Isso. E agora sim eu vou ir. Isso é interessante. Isso é legal, isso é legal porque assim, claro que você não precisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo do carro aqui, né? Você não precisa de uma Ferrari para dirigir. Um Fusquinha você dirige. Só que não adianta nada você ter um Fusquinha também e você não saber para que serve o acelerador, freio, a marcha, freio de mão. Você tem que entender o Fusca. Então, quando eu comecei a fotografar, eu tinha a minha câmera velha lá, com recurso limitado. Só que isso eu aprendi também no curso, que era conhecer as minhas limitações. Então, às vezes, eu precisava fotografar um assunto que ele estava muito longe. A minha câmera não ia até longe. Só que eu sabia, e aí também vem aquela coisa de você entender o processo. Por exemplo, o jogo de futebol. Eu ia fotografar o jogo de futebol do Bragantino e eu via os fotógrafos com aquelas lentes desse tamanho. Que dava para fotografar o cara lá do outro lado do campo. E faz diferença mesmo? Faz diferença. E eu com a minha lentezinha. Pequenininha. Só que daí que acontece? Eu entendi o processo e as minhas limitações. Então eu sabia que o jogador, a todo momento, ele ia passar na linha de fundo para cruzar para a área. Toda hora ele ia passar pela linha de fundo para cruzar a área. O que eu fazia? Sentava lá próximo da linha de fundo, um pouquinho do lado do banco ali de reservas ali. Então toda hora eu ficava pegando foto. Era foto de drible, foto do cara cruzando, foto do zagueiro vindo dar o carrinho, porque eu entendia a minha limitação. Então por isso que é bom você conhecer suas limitações, o seu equipamento e a sua área, né, para você deslanchar. Legal. E nesse processo de ter uma câmera aí mais evoluída, tudo, desanimava de
em poder ter ainda? Sim. Depois que você conhece, né, o recurso, você conhece as suas limitações, claro que você vai querer algo que te dê mais condições, né, de realizar um trabalho bacana. Isso não quer dizer que você só vai conseguir fotografar com equipamento top de linha. Não, com equipamento básico você também consegue. E eu fiz muito isso. Fiz vários aniversários, vários eventos com o meu equipamento básico. Mas é porque eu conhecia as minhas limitações, conhecia o meu equipamento. Então dá para fazer. Só que, por exemplo, hoje, fotografando os nascimentos, o nascimento ele requer algumas configurações, algumas características específicas que requerem um equipamento que me dê essas características. Então, por exemplo, o nascimento, os ambientes são muito escuros. Puder dar o play para nós? Coloca para nós, editor, uma Põe foto do aí, nascimento para a gente ver o que o só Fábio faz. Isso. Pode continuar, Fábio, fica à vontade. Os nascimentos, os ambientes, eles são muito escuros. Então, o que acontece? Eu preciso de um equipamento que me proporcione, que tenha esse recurso para que eu consiga tirar o máximo daquela imagem, naquele momento, em condições extremas de baixa luz. Né? Então, só que isso vem aquela questão de você entender o seu equipamento, de você buscar o equipamento e você buscar o equipamento certo. Às vezes não é só o top de linha, é o equipamento certo, o que te dá, que te proporciona o que você precisa. Fábio, tá passando aí algumas fotos do seu serviço que são fotos, não tenho nem o que falar, de qualidade, de expressões mesmo. Dá pra ver que até hoje você pega expressões ainda nas fotos aqui e é um trabalho magnífico. Só que tem ali um selo ali. O que significa aquele selo que tem ali nas fotos, Fábio? Se quiser eu traduzo para você, eu sou bom no inglês. Viu? Mas o que é? Primeiro eu quero saber o que é esse selo. Mas olha que legal, né? Vocês passaram algumas imagens aí e você notou exatamente isso que a gente conversou. Você observa que mesmo fotografando o parto, a característica está ali, né? Você vê aquela foto que passou aqui agora do pai pulando ali atrás. Olha o pai olha ali, expressão. agradecendo. Então é exatamente isso que a gente falou. Olha o pai lá atrás, sorrindo porque está vendo a filha nascendo. Então, e a criança também, né? Exatamente. Então você olha a imagem e a minha ideia era aquela, transmitir emoção, sentimento, fazer com que a pessoa visse a imagem e se sentisse lá dentro. E assim, esse controle, Fábio, perdão, cortá-lo, pelo menos mais uma vez, né? Todo mundo já sabe que eu sou chorão aqui. Você já chegou em algum momento de se chorar junto com o pai ali? Já. Já? E esse controle, não sei, emocional? Olha, né? assim, hoje eu entendo assim que o meu papel lá é fundamental não só com relação à fotografia, Legal. mas com relação ao acolhimento, né? Porque você vê que o casal, né? O casal que está ali, a família que está ali, eles estão ali num universo totalmente desconhecido. Então, para eles é tudo novo, né? Marinheiros de primeira viagem. Então, às vezes, eles precisam de alguém ali que vá orientando eles, que vá acalmando eles, que vá direcionando eles para o que vai acontecer. Então, na hora, hoje, eu tento ser bem sereno para transmitir essa tranquilidade para eles. Mas eu confesso que depois, quando eu estou em casa, mexendo nas fotos, fazendo um vídeo para eles, eu me emociono. Me emociono porque quando vocês falam assim, né? Às vezes as pessoas falam, mas você já fez 500 partos, né? Só que assim, são 500 histórias. Você se envolve tanto ali com as famílias que você acaba sendo integrante da família, né? Imagino. Então tem famílias que eu já fiz o segundo parto. Então assim, é muito divertido. E eu me emociono, porque você acaba fazendo parte do processo, né? Você vê, são cada história, uma mais linda que a outra. Imagino. E falando sobre o selo, né? Quando eu consegui fotografar meu primeiro parto, né? Eu queria fotografar com alegria. Queria fotografar sem pretensões de nada, de carreira. Eu só queria fotografar com alegria. Queria poder ajudar os pais ali, as mães, durante o parto, ter uma experiência diferente.
E quando eu fotografei o primeiro parto, que eu vi a fotinha lá, eu falei, nossa, eu consegui. Eu consegui. E depois eu fiz o meu primeiro parto, comecei a fotografar, e eu via que tinha os concursos, né? Só que eu nunca imaginava que uma foto minha tivesse condições de vencer um concurso, né? Que legal. Já mandei várias, só que nunca foi Selecionada, contemplada, né? Contemplada. E então eu conheci, né, a Outstand através da rede social e enviei minhas primeiras fotos para lá. A Outstand é um grupo, né, que ela não seleciona, né, mas ela classifica, ela parabeniza, ela dá uma visibilidade para alguns trabalhos que merecem um reconhecimento. Então, assim, não existe uma competição. Entendi. Como que eles funcionam, né? Você envia, né, as imagens que você acredita ser potenciais e vai ter um júri. Eles vão avaliar todas as imagens enviadas e aí eles vão falar se a sua imagem, se algumas das imagens que você enviou merece, né, o selo aí de né, reconhecimento ou não. E aí eu comecei a enviar. A primeira vez que eu enviei, já tive 2 fotos. Eu falei, caramba, Nossa, que sensacional, né? Então, para uma pessoa que não imaginava fotografar partos e ainda ser reconhecido com um selo internacional, para mim foi sensacional. Que legal, Fábio. Que bacana, meu. Fábio, essas fotos que acabaram de passar são todas, então, que foram classificadas? Todas que foram selecionadas aí para... São fotos premiadas, fotos então. premiadas que ganharam um selo aí da Outstanding. É muito bacana e são fotos reais, né, de partos que eu acompanhei em vários hospitais. Não foi um hospital específico, foram em vários hospitais. Mas as pessoas que estão nas imagens aí são amigos aí até hoje aí. Que legal. Então você virou fotógrafo e começou a montar uma nova família. Sim. Que legal, Fábio. Eu costumo falar que toda vez que nasce um bebê, nasce mais um bebê ali, mais um filho ali. Um novo membro. A gente cria laços, né? Colega aí. Fábio, hoje você tem os números de quantos hospitais você atende e quantos partos você já fotografou? Sim, hospitais a gente muda constantemente, né? Tá. Então, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava apenas em um hospital aqui em Bragança. Depois foi surgindo, né, a necessidade de ir para outros, porque as pessoas conheciam o trabalho, só que elas não vinham para esse hospital onde eu tinha conseguido o credenciamento. Elas só iam no outro. Elas queriam que eu fosse lá também. Entendi. Então, o mesmo processo que eu fiz no primeiro para me credenciar, eu tive que fazer no segundo. Então, 2 anos ali lutando, falando, tentando convencer os médicos para até conseguir o credenciamento de fato. Hoje, acredito aí que em torno de uns 6 eu já tenho o credenciamento. Legal. Não só aqui em Bragança, mas Bragança, Atibaia, Campinas, São Paulo. E todo dia, né, que alguém me liga e pede para fotografar, eu falo que onde tiver parto eu vou. E quantos partos você mais ou menos já fez? Essa semana eu completei 525, se eu não me engano. Caramba, Fábio, muito parto. 525 histórias aí registradas, é muito bacana. Que legal. Em quantos anos? Em 6 anos e meio. Caramba, é recorde. Assim, claro que se você for comparar, né, com um médico, né, que está ali no plantão, ele vai fazer muito mais. Sim. Mas para mim é um número muito expressivo. Muito. Né? Muito Até para nós aqui que estamos escutando sua história, é demais. Rapaz. Wanderson, tá legal a história? Interessante, Fábio. Eu vejo assim, né, você contando a história da sua vida, né, na verdade da sua vida e da vida de outras pessoas. Sim. Porque aqui tem, né, histórias sendo contadas por fotos maravilhosas ali. Mas eu imagino, Fábio, que teve alguns momentos que nem tudo são flores, eu acredito, né? Teve algum momento nessa sua nova trajetória, né, de 6 anos e pouco, 500 e poucos partos,
que mexeu com você, eu vejo talvez até, eu acredito que seja não só na sua profissão, mas várias pessoas tiveram essa pandemia interrompendo diversas. Como foi isso para você, Fábio? Né? Foi a pandemia ou teve outra situação que trouxe aí um Fábio um pouco, não digo instável naquilo que sempre quis, mas pelas adversidades mesmo? Olha, essa pandemia, acredito que tenha pegado todo mundo de surpresa, né? Só que uma coisa que eu vi e presenciei é que todas as pessoas, né, que são empreendedores, eles não se preparam para empreender. Né? O que eu quero dizer com isso? Na administração você aprende lá que você tem que fazer seu caixa, reserva de segurança e tudo mais. Quantas pessoas fizeram? Quantas pessoas tinham reserva de segurança para ficar 6 meses, 1 ano sem trabalhar? Pouquíssimas. A maioria dos empreendedores trabalham ali no limite, sem reserva de segurança. O que acontece? Comigo foi uma situação um pouco diferente. Por quê? Quando eu trabalhava na indústria, eu estava naquele ritmo alucinante de não conseguir parar. Às vezes eu chegava em casa, meu filho e minha esposa estavam dormindo. Nossa. E eu saía, eles saíam, né, eu estava dormindo ainda, então a gente não se encontrava. E quando eu tinha final de semana para encontrar com eles, eu ia fazer hora extra. Então eu não via eles. Quando eu comecei a fotografar, claro que eu não tinha esse ritmo alucinante que eu tenho hoje. Hoje, com a fotografia de nascimento, eu acabo tendo uma disponibilidade muito grande para os partos. Então eu tô sempre em plantão, tanto é que eu vim com a minha mochilinha aqui, porque assim eu não tenho 1 minuto ali de sossego, eu tenho que ficar em plantão constantemente. Então o que acontece? Às vezes eu até brinco que minha esposa pede pra gente dar uma volta até a cidade vizinha, mas eu falo que não posso, porque se eu vou e de repente me estoura uma bolsa, como que eu faço? Até eu voltar, às vezes não dá tempo. Então eu prefiro não ir. Então você acaba se previndo, né, de algumas coisas, né, abrindo mão de algumas coisas. Então com essa pandemia, o que acontece? Eu estava nesse ritmo alucinante, também agora com o parto. Só que o que acontece? Os hospitais fecharam. Não podia entrar para fotografar. As escolas fecharam. Então o que acontece? Eu teria que encontrar alguém para que pudesse ficar com os meus filhos, se eu estivesse trabalhando normalmente. Então o que acontece? Com o início da pandemia, a gente acabou tendo uma oportunidade incrível, que era o quê? Ficar em casa com as crianças. E você virou professor? Virei professor. Mas assim, foi muito importante. Por quê? Porque a gente não conseguia parar. Imagino. E todos, né, são assim, não conseguem parar. É uma vida muito louca. Então o que acontece? Eu tive essa oportunidade porque com os hospitais fechados eu não podia ir para o hospital, mas toda vez que eu ia, eu gastava. Então eu gastava combustível, gastava estacionamento, gastava alimentação. Com os hospitais fechados, eu não tinha esse gasto. Então eu não recebia, mas eu também não gastava. Então ficou meio que bem organizado ali, essa questão financeira. Mas o que acontece? As crianças, eu tive uma oportunidade de ouro. Imagino. Porque foram ali quase 1 ano onde eles tiveram aula online. E eu pude acompanhar eles constantemente ali na aula, explicando, orientando. Eu acho que para eles foi bom também porque eles evoluíram muito, né? Com um pai ali do lado. Sim. Acompanhando eles e orientando eles. Mas para mim foi muito bom. Apesar das matérias, né? Você é um rapaz jovem, você é jovem, né? Mais jovem. Não tem nada a ver da nossa época de estudo. Não tem nada a ver. Vem com aquelas coisas, escrever, não, tem que ter... Não entendo nada, né? Mas dentro dos reforços lá, que as pessoas colocavam a disponibilidade lá, dava pra gente improvisar. Sim. Né? Mas isso é legal porque assim, né? Eu falo que nem tudo é só tragédia ou isso, aquilo. Sim. A oportunidade que boa parte teve, né?
de estar com os seus filhos com você, né? Num tempo maior, com uma disponibilidade legal. Não paga, assim. Eles não vão esquecer isso o resto da vida deles, né? Não. Apesar dessa situação horrorosa da pandemia, não é? Mas eles não vão esquecer. Meu pai me ensinou uma conta de matemática errada. Eles não vão esquecer isso. Não. Eu mandei lá e a tia falou, tá errado, filho. E vai ficar gravado isso. Vai ficar gravado isso, né? Não deixa de ser uma fotografia. Não deixa de ser, Tá gravado. Mas você sabe que, por exemplo, né, isso que você falou de oportunidade, esse momento foi uma oportunidade. Por quê? Eu vou explicar. Eu não conseguia parar de trabalhar. Então, seria interessante que nós conseguíssemos fazer manutenção preventiva dos nossos equipamentos. Uhum. Quando é que eu tinha feito? Nunca. Olha só. Então, fiquei com os meus filhos, mandei todos os meus equipamentos para fazer manutenção preventiva. Eu direto ia levar minha esposa a trabalhar, eu falava assim para ela, como que essa loja não entende que estamos em pandemia? Aproveita e faz uma reforma na fachada, faz uma reforma na entrada, mas as pessoas não viam a oportunidade. Foi uma oportunidade para que as pessoas pudessem se preparar, coisa que eles não conseguiam fazer com o mercado funcionando. E nem sempre, nem que a pandemia traga uma situação desfavorável financeiramente falando, mas é natural dentro de algumas atividades passar por uma situação financeira complicada. Sim. Mas se não tiver essa... Não, esse controle, essa dedicação. Mas o que o Fábio está falando aqui para nós são dois momentos que ficou marcante para mim aqui. Fazer o diferente, né? Que lamentar é o modo mais fácil. Todo mundo lamenta. Caramba, tudo fechado, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Mas ninguém pensa isso na história do Fábio que a gente está vendo. Ele pensou diferente lá atrás. Expressão facial, se reinventar. Agora, na pandemia, mandaram o material dele, que era instrumento de trabalho para manutenção, para revisar. E ele falando mesmo aí, contando para nós o porquê essa pessoa não muda a fachada do seu prédio, não muda a forma de trabalhar, a forma de atender o cliente, fazer uma lista aí dos clientes, o que gosta, o que não gosta. E o Fábio tá dando essa dica para nós aí, para quem tá assistindo. Pega essa. É interessante você falar isso, né? Que assim, veio a pandemia, isso eu falo, né, de comércio que a gente, né, passa pelas cidades, pelos centros e tal. Ele veio de uma crise, ele está se reerguendo e dentro dessa nova construção de trabalho continua o mesmo atendimento, né? Sim. Você vê, você passa, às vezes, desculpe quem é desse segmento, não estou generalizando, mas você passa na frente, por exemplo, de uma loja bacana e aí chega lá alguém e fala assim, quer dar uma olhadinha, né? Você fala, cara, que diferente tem nisso? Passou por uma situação tal, então são coisas que, né, é interessante a pessoa, né, como você pensou, colocar na mesa mesmo, caramba, o que eu posso fazer diferente nesse momento? Será que isso está legal? Porque o comodismo leva, exatamente, né, Fábio? Não, você quer um exemplo claro, por exemplo, todo mundo, né, que tinha bar, restaurante, reclamou da pandemia porque não podia abrir. Mas quantos viram uma oportunidade aí de aumentar o delivery? Também. E hoje vive até mesmo e vive até hoje, né? Então, assim, isso que o Wesley falou. Às vezes, vem ali alguma dificuldade, mas a dificuldade vem para que você aprenda a olhar de outras maneiras, né? De outras perspectivas. Porque senão você vai ficar sempre ali no arroz com feijão. Sim. Você não vai mudar. Sim. E esse arroz e feijão que trouxe, né, como você começou a história aí, a mudar, né? Era um arroz com feijão que trazia talvez você numa situação de Deus o livre guarda aí acamado por uma sequela de infarto, né? Olha, voltando nessa história, um ano depois que eu saí da empresa e já estava começando a fotografar já, um colega de trabalho que trocava turno comigo faleceu de infarto fulminante. Nossa, mãe. Então olha para você ver, quando isso aconteceu, eu me vi nele. Nossa vida. Porque eu tive esse momento de reflexão que falei, não, eu preciso parar, tirar o pé. Quantas pessoas têm esse momento de reflexão? Pouquíssimas. E muitas podem até ter, mas não tem coragem de mudar. Você sabe que hoje, assim, a gente vê, né, várias pessoas, às vezes,
reclamando do trabalho. Reclamando do trabalho, que não tá bom, que não sei o quê. Mas assim, quando eu não estava legal, eu pedi a conta e ia embora, porque eu ia procurar uma coisa melhor, uma oportunidade melhor. Agora a pessoa fica lá, parada, esperando ser demitida. Você está perdendo tempo. Você podia estar ganhando tempo, uma outra oportunidade ainda melhor. Fábio, hoje é sua paixão, tirar foto? Sim, hoje é. Hoje não é minha paixão, é meu propósito de vida. E tem qualidade hoje? Tem. Que legal. Fábio, lógico que quem está ali assistindo nós quer saber. Já supriu todas as necessidades da sua vida, a foto? A minha principal necessidade era ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Aí, pega essa. Repete. A minha prioridade era ser feliz. Legal. Estar com a minha família. Eu nunca coloquei, quando eu trabalhava na indústria, esse era a minha visão lá atrás. A minha visão lá atrás, quando eu estava na indústria, era bem material, era dinheiro, era todas as outras coisas. A família era o último lá. É estranho eu falar isso, mas era isso. Que legal, Fábio. É isso mesmo. Família é tudo, Fábio. É tudo. E Euvantes conhece sua família e sensacional a sua família, Fábio. E você, quando eles falam de você, a gente vê o sorriso no rosto de todos. Sim. E, Fábio, seu pai, sua mãe, seus parentes contribuíram para você enxergar isso, que família é tudo, estar ali com seus filhos nessa época de pandemia? Você teve isso na sua infância? Não. Tá. Não. É legal você tocar nesse assunto, porque assim, eu e a minha esposa, nós temos criações diferentes. Onde a minha esposa tem uma experiência da família ali perfeita, unida, amiga, e eu o contrário. Eu fui conhecer meu pai depois que eu casei com a minha esposa. Até então eu não conhecia. Filho de mãe solteira. Minha mãe saía para trabalhar também o dia inteiro. Tinha pouquíssimo contato com ela. Ficava mais na rua. Por isso que eu comentei que eu não tinha perspectiva nenhuma. Entendi. Ficava na rua, só na rua. Jogando bola, correndo atrás de pipa. Não tinha perspectiva nenhuma. Então, a minha esposa, quando a gente se conheceu, foi ali que talvez iniciou a mudança de vida para mim. Sim. Quando eu comecei a ver perspectiva e tudo mais. E eu sempre falo para ela, né, para ela não desanimar, porque assim, infelizmente a realidade, né, no mundo são famílias como a minha. Sim, a maioria. A maioria. Não são assim tudo perfeito, né? Tem as suas irregularidades ali. Mas uma coisa que eu falo para ela é que assim, a pessoa pode vir ali do pior exemplo de família. Só que o que acontece, o que vai determinar que ela seja diferente é o caráter dela. Não tem jeito. Eu vivia numa casa, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vivia numa casa onde tinham 3 tios alcoólatras. Então eu tinha o exemplo ruim para ser o mesmo, para ser nada. Toma água, Fábio, toma água. Isso é legal, gente, para vocês perceberem que essa troca de experiências, né? Que vocês estão vendo desse lado aí, deve estar passando um filme da mesma forma que está passando o filme na cabeça dele aqui agora. Quantas e quantas reflexões que lá daquele lado, não é, Wesley? Sim. Tem a mesma condição hoje. E aí o propósito nosso é esse, como o dele aqui, ó. E compartilhar com pessoal. Vocês aqui, ó. Olha aí o que o nosso colega hoje que ele faz, que ele passou. E é possível. Você viu que caráter é tudo. Ele tinha tudo para ser uma vida ali igual os exemplos que ele tinha. Não, ele fez o diferente. Sim. Mas quando você começa a pensar assim, por isso que hoje eu sou muito grato por tudo que
aconteceu na minha vida. Como eu disse, que quando eu fotografei meu primeiro parto, eu só queria fotografar com alegria. Eu não almejava prêmio, eu não almejava nada. Hoje, tendo tudo isso... Veio natural, veio pela sua dedicação, Fábio. Então, assim, eu sou só grato, só grato. Que legal, tudo que Fábio, tem escutar acontecido. essa história. E aí, mano, você emocionou aí? Olha, eu vou falar pra você que eu dei uma segurada. Eu também Como engasguei eu tô vendo bastante. esse banquinho aqui, eu falei assim, deixa eu focar um ponto. Mas isso é bom porque, assim, gente, quando a gente conversa e troca uma ideia, pelo menos que nem o Fábio, nosso entrevistado aqui, não tem nada combinado, né? Isso aqui é do coração dele, aquilo é a vida dele sendo traçada aqui em alguns minutos, algumas horas aqui para vocês e isso verdadeiro com certeza vai atingir muita gente daquele lado. Muito. Ali. Quantas pessoas igual ele tá perdido? Muita gente. Mas o legal é que assim as pessoas às vezes ficam esperando, né, a oportunidade. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas esperam muito a oportunidade ideal, o momento ideal, misericórdia daquilo de cima, que caia no colo, nada, gente, não é assim. A oportunidade, quem tem que buscar somos nós. Nós é que temos que buscar a oportunidade. Quando eu iniciei a fotografar nascimento, como eu disse aqui, não tinha referência nenhuma. Eu queria proporcionar algo diferente para as famílias. Comecei do zero, não tinha parâmetro de nada, não tinha parâmetro de orçamento, não tinha nada. Então, assim, como eu falei, né, quando eu fui estudar fotografia, que eu fiquei desanimado lá porque eu vi. Então, assim, várias vezes na nossa vida tem ali aquela pedrinha que vai fazer a gente desanimar, que vai fazer a gente desistir. Só que vocês têm que olhar de uma outra perspectiva. Aquela pedrinha ali, aquele momento ruim, só está ali para que te fortaleça para você seguir adiante. Então você precisa abrir a cabeça e entender que essa pedrinha está ali para o seu bem. Mano, eu já escutei uma frase aqui, pegando o gancho que o Fábio está falando assim, que sobre a oração. Que oração, a própria palavra fala, né? É orar e ação. É o que o Fábio fez na vida dele, pessoal. Eu aqui, tirei várias lições de vida com o Fábio aqui agora. Cara, não tenho nem palavras para agradecer ele esse momento que ele está passando aqui para mim, primeiramente, para o meu amigo Vantos e para vocês aí que estão assistindo. É verdade. E Fábio é um exemplo a ser seguido, pessoal. Aí, o pai e a mãe educou para ser um ótimo fotógrafo. Não, livros em inglês. Ele tinha que traduzir para poder estudar. Sim. Pessoal, aqui está o nosso canal. Esse é Fábio Moraes. Na descrição do vídeo vai ficar aqui o contato dele para você aí que tem o desejo de ser fotografado por esse ilustre aqui, rapazão que esforçado não é nem a palavra que figura ele. Ele é além disso daí, pessoal. E eu, Vanson, não conhecia esse lado do Fábio. Tinha escutado por cima a história dele, mas história fantástica. Wanderson, deixa esse momento para o nosso convidado aí, se você quiser falar mais alguma coisa. Que eu peço para o Fábio, além dessa bagagem, eu trouxe 3 carretas com 6 quilos de tonelada de um monte de coisa para vocês aqui. Não sabe nem brincar, meu. O que é isso? Isso é a guia aquele lá de cima que coloca as pessoas certas no momento certo. Fábio, fique à vontade de falar para quem está assistindo, agradecer, colocar aí mais uma energia nesse pessoal que está perdido aí, não sabe o que fazer, ou até mesmo teve a oportunidade de estar, 10 anos, 5 anos numa empresa e mesmo assim pensa, meu Deus do céu, será que é isso? Fique à vontade, Fábio. É com você. Eu agradeço demais o convite de vocês, poder contribuir e fazer parte dessa história é sensacional. Assim como vocês estão começando um projeto aqui, eu espero que dê tudo certo para vocês, muito sucesso mesmo, do fundo do coração. Obrigado, Fábio. Agradecemos. Eu espero que essa minha história, eu não sou exemplo para ninguém,
Ah, não, imagina. Mas eu espero. É sim. Vamos embora. Mas eu espero que e tudo isso que a gente conversou aqui hoje possa chegar nas pessoas que vão assistir ali e possa talvez ser ali uma faísquinha para começar a grande chama daquele lado lá. Então que as pessoas consigam entender que a oportunidade ela não vai cair no colo. Vocês vão ter que correr atrás. E mesmo hoje, eu talvez sendo reconhecido como fotógrafo de parto, fotógrafo de nascimento, tendo os prêmios, não pensem que hoje tá tudo conquistado, tudo belezinha. Não, eu estou ralando hoje ainda para que isso tudo continue, porque chegar até ali foi difícil, mas continuar é muito mais. Então, que vocês consigam entender essa mensagem aí e façam hoje, né, a mudança que vocês precisam para conquistar talvez o sonho que vocês sempre buscam e não têm perspectiva para começar. Isso aí. E Deus no comando sempre, não é? Podemos esquecer Sempre. isso aí. Né? Então, assim, gente, a gente encerra, infelizmente, essa brilhante experiência aqui transmitida por 2 caminhões gigantes de 6 toneladas, que é o Fábio. Espero que vocês estejam aí atentos ao nosso sininho, né, Wesley? Podemos esquecer disso. Notifique para nós aí. Notifique lá, quer coisas bacanas, quer histórias maravilhosas como esse rapaz aqui. Compartilhe esse vídeo para chegar a um monte de gente. Exatamente. E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal lá, bonitinho. Ative o sininho lá, que logo vai mostrar aí diversas e outras pessoas maravilhosas como esse rapaz trouxe para vocês agora aí em alguns minutos e horas aí. Certo, Wesley? Certo. Obrigado, pessoal, por mais um episódio aqui. Fique com Deus, galera. E pegue essa.